E vamos prosseguir. Após surpreender nas eleições americanas, Donald Trump foi eleito presidente mais uma vez e voltará à Casa Branca em 2025, ano que vem. O resultado pode impactar diretamente os rumos do conflito entre Rússia e Ucrânia, bem como pesar das guerras de Israel contra o Hamas em Gaza e Hezbollah no Líbano. Vamos agora ao que foi notícia neste ano no segundo semestre. Donald Trump vai voltar à Casa Branca em janeiro. O republicano conseguiu uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais americanas, superando a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris. Embora as pesquisas previssem um resultado apertado, Trump venceu nos 7 estados considerados os mais disputados e é o primeiro republicano a ganhar o voto popular em 20 anos. Ele também controla as 2 câmaras do Congresso. O ano do magnata foi marcado por batalhas judiciais. Logo em janeiro, Trump foi condenado a pagar 83 bilhões de dólares à escritora Jean Carroll por difamá-la após ela o acusar de estupro em 2019. Em Nova York, ele se sentou no banco dos réus, no caso de pagamentos para a ex-atriz pornô Stormy Daniels, no qual foi considerado culpado em todas as 34 acusações. O primeiro ex-presidente a ser condenado criminalmente. Em uma decisão sem precedentes, a Suprema Corte concluiu que um ex-presidente dispõe de ampla imunidade em relação a processos criminais. A decisão deu um alívio a Trump, que escapou de 3 dos 4 processos criminais que temia que pudessem ser realizados este ano. A campanha até a Casa Branca foi marcada por 2 atentados. O mais perigoso ocorreu na Pensilvânia, durante um comício eleitoral. O republicano estava no palco quando um atirador abriu fogo, acertando sua orelha. Em poucos instantes, o serviço secreto cercou o Trump e o retirou do palco. O autor dos tiros e um espectador do comício morreram e 2 pessoas ficaram gravemente feridas. 2 meses depois, próximo à sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, a equipe do bilionário relatou ter ouvido disparos enquanto o ex-presidente jogava golfe. Um suspeito foi detido no mesmo dia com um fuzil AK-47 com mira telescópica, justamente com 2 mochilas e um equipamento de gravação de vídeo. Uma vez eleito, Trump anunciou os principais nomes da equipe que vai trabalhar com ele na Casa Branca e recompensou quem se mostrou leal. Um dos nomes de maior peso vai ser o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que vai estar à frente de um departamento que ele definiu como responsável pela eficiência governamental. A eleição de Donald Trump gera grande expectativa em torno dos conflitos que se espalharam pelo Oriente Médio durante a administração do democrata Joe Biden. Na campanha presidencial, o republicano afirmou que deseja obter um acordo entre Rússia e Ucrânia, mas sem revelar detalhes, e acabar com o derramamento de sangue no Oriente Médio. A guerra iniciada em setembro de 2023 entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, ganhou novos capítulos e se expandiu no Oriente Médio, antes concentrada no território palestino e na fronteira com o Líbano. Em um ataque realizado em Beirute, capital libanesa, o exército israelense matou o vice-líder do movimento islamista palestino e outras lideranças. Outros quadros respeitados na hierarquia do grupo apoiado pelo Irã, bem como do Hezbollah, tiveram o mesmo destino. Em Damasco, capital da Síria, o alvo foi um edifício anexo à embaixada iraniana na capital da Síria, episódio em que os membros da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos, dentre eles um alto comandante. O caso levou a agressões diretas entre Israel e Irã. Mais de 350 drones e mísseis foram disparados durante um único final de semana contra o território israelense, que Teherã afirmou ter sido uma represália ao ataque mortal atribuído a Israel contra o consulado iraniano em Damasco. Em Gaza, o ano seguiu, como 2023 terminou. Muitas operações aéreas e terrestres conduzidas por Israel. Nenhum momento de cessar fogo.
pouca ajuda humanitária entrando no território palestino e avanço da tragédia, traduzida principalmente como fome entre os moradores do enclave. Ao longo do ano, o movimento islamista palestino sofreu duras baixas, como a morte do líder Ismail Haniyeh, em um bombardeio atribuído a Israel. O chefe do Hamas estava em Teherã, onde viajou para assistir à cerimônia de posse de Massoud Pezeshkian, presidente eleito da República Islâmica. Poucos meses depois, Israel anunciou que matou seu substituto, Yahya Sinwar, em uma operação em Gaza que teve imagens divulgadas para a imprensa. Uma onda de solidariedade aos palestinos chegou nas universidades americanas, onde cerca de 300 pessoas foram presas em intervenção policial apenas em Camp de Nova York. A maioria eram universidades City College e Columbia, epicentro das manifestações que chegaram a ter um edifício ocupado, janelas quebradas e mesas usadas para bloquear a entrada do local. Aliado do Hamas, o Hezbollah abriu uma frente de apoio em 8 de outubro de 2023, assim que a guerra em Gaza começou. Mas a troca de hostilidades com o exército israelense cresceu em 2024. Em setembro, várias pessoas morreram e milhares ficaram feridas após a explosão de dispositivos de mensagens usados por militares do movimento xiita libanês, como pagers e walkie-talkies. Poucos dias depois, Israel começou uma campanha de bombardeios contra posições do grupo pró-Irã no Líbano e operações terrestres no sul do país. Em um dos bombardeios lançados contra o subúrbio sul da capital Beirute, reduto do Hezbollah, o chefe do movimento, Hassan Nasrallah, foi morto. As operações conduzidas pelo exército israelense fizeram como em Gaza e eliminaram diversas lideranças do grupo, como o provável sucessor de Nasrallah, o seu primo Hashem Safedine. 2 meses depois do início da guerra, um acordo de cessar-fogo foi alcançado. O arrastado conflito entre Rússia e Ucrânia pode passar por grandes mudanças em 2025, com a chegada de Donald Trump na Casa Branca. Países europeus e Kiev temem que o presidente eleito encerre o apoio militar dos Estados Unidos, crucial para os ucranianos, que veem seu exército esgotado perder terreno para as tropas maiores e melhor armadas de Moscou há meses. Após uma contraofensiva mal sucedida em 2023, a Ucrânia lançou um ataque surpresa na região da fronteira russa de Kursk. Mas essa aposta ousada que buscava forçar Moscou a desviar suas tropas do leste ucraniano parece ter fracassado. A Rússia respondeu com ataques mortais, especialmente na frente oriental, no Donbass. A Coreia do Sul, juntamente à Ucrânia e ao Ocidente, revelou a presença de soldados norte-coreanos apoiando as forças de Moscou. Kiev utilizou mísseis de longo alcance americanos e britânicos contra o território russo pela primeira vez, em novembro, após obter o aval de Washington e Londres. A Rússia respondeu atacando a Ucrânia com um míssil balístico hipersônico de médio alcance, de última geração, sem ogiva nuclear, e prometeu intensificar esses ataques se Kiev continuar atacando a Rússia com mísseis ocidentais. O presidente Vladimir Putin também ameaçou bombardear os países que fornecem esse armamento à Ucrânia, citando o possível uso de armas nucleares. Ao longo do ano, o Papa Francisco frequentemente demonstra solidariedade aos martirizados nos conflitos no leste europeu e no Oriente Médio. O jesuíta, que se aproxima de 90 anos, voltou a enfrentar problemas de saúde bem menores que os de 2023. O líder da Igreja Católica se ausentou da Via Crucis realizada noturna no Coliseu de Roma, uma medida tomada devido ao frio intenso, uma precaução com a saúde do pontífice. O ano ainda foi marcado pela viagem mais longa do seu pontificado. Ao longo de 12 dias, o Santo Padre visitou 4 países do sudeste da Ásia e da Oceania: Singapura, Indonésia, Papua Nova Guiné e Timor-Leste.
4 anos após o coronavírus parar o mundo, a Organização Mundial da Saúde voltou a declarar uma doença como uma emergência internacional de saúde pública. A Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, alcançou status em agosto. O vírus, antes limitado à África, também teve casos registrados na Suécia, Paquistão, Tailândia, Alemanha e Reino Unido. O rapper americano Sean Diddy Combs, conhecido como Puff Daddy, repetindo, 3, 2, 1. O rapper americano Sean Diddy Combs, conhecido como Puff Daddy, repetindo, 3, 2, 1. O rapper americano Sean Diddy Combs, conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy, saiu das paradas de sucesso e foi parar nas páginas policiais. O artista foi preso em Nova York, onde enfrenta diversos processos, nos quais é retratado como um predador sexual violento que subjuga as vítimas por meio de drogas e álcool. O advogado responsável pelos processos afirmou que um total de 120 pessoas realizaram denúncia, das quais 25 eram menores de idade durante os supostos incidentes. Outro caso de grande repercussão midiática aconteceu na França. Dominique Pellicot, de 71 anos, é acusado de drogar a vítima de maneira secreta, administrando medicamentos para fazer com que dormisse e de estuprá-la em sua casa, com dezenas de desconhecidos, entre 2011 e 2020. O ex-marido de Gisele Pellicot documentava todos os estupros, vídeos e fotografias foram encontrados em seu computador, o que permitiu que outros 50 homens, com idades entre 26 e 74 anos, fossem a julgamento. O ano de 2024 foi de grandes perdas no mundo artístico. Na música, a lenda Quincy Jones, produtor de grandes nomes como Michael Jackson, Frank Sinatra e Aretha Franklin, morreu aos 91 anos. Na Argentina, uma tragédia tirou a vida de Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction. O cantor caiu do 3º andar do hotel onde estava hospedado. A autópsia revelou que ele havia consumido álcool, cocaína e antidepressivo. No cinema, a lista é extensa.